Meu nome é Ana Júlia e primeiro eu queria saber, na sua visão, que perspectivas tem hoje um jovem com ambições políticas, com vocação para a política? Não pode mudar de vocação, não? Veja, eu acho que depende de como você se coloca nessa questão. Primeiro, que tipo de política e fazer política de que maneira e para quê? Né? Há muitas maneiras de fazer política. A mais institucionalizada tem que procurar um partido. Tem que escolher um partido, tem que entrar para um partido. Mas não é a única. Você pode defender uma causa. Você pode se interessar por um problema concreto e começar a trabalhar esse problema. E, sei lá, ajudar crianças a estudar ou qualquer outro, ou tratar na área do campo da ecologia. O importante é que você cuide de algum assunto que tenha relevância pública. Não seja só do seu interesse, mas tenha relevância pública. E, a partir daí, você pode ou não dar os outros passos. Quer dizer, além de ter uma ação política na sociedade, eu quero ter uma ação política na vida institucional. Aí não tem caminho, não tem escolha, você tem que ir para algum partido e normalmente você tem que lutar dentro desse partido pelas suas ideias e, eventualmente, se candidatar a alguma coisa. Né? Hoje, tudo isso é muito complicado, porque há uma distância tão grande entre os partidos e a vida, que você fica um pouco sem ilusões ou desiludida quando encontra a vida partidária, porque os partidos estão se dedicando muito mais a eles próprios, a briga interna, não sei quem vai ser candidato, e não a causas. E, na verdade, o que deve motivar uma pessoa jovem são muito mais causas. Então, eu acho que é melhor você começar pelas causas e ver se essas causas crescem na sua preocupação, se você pode ser útil atuando na sociedade, e se, em algum momento, para você dar um passo mais adiante nessa mesma direção, você sente ou não necessidade de um caminho institucional. Acho eu que é por aí. Tá? Então, Pergunta. Meu nome é Paulo e eu gostaria de saber como você pode pesar a governabilidade com suas próprias convicções ideológicas e seu comprometimento com diretrizes partidárias e com os próprios eleitores num contexto de política de coalizão. Aí eu gostaria de retomar o episódio da aliança entre o Haddad e o Maluf e entre a sua aliança com o Toninho Malvadeza, governador da Bahia pelo PFL. Veja, qual é a essência do regime democrático? É um regime que requer a maioria, não é isso? Tem regras, mas você tem que ter a maioria para poder implementar o que você quer fazer. Né? Se você tem um partido suficientemente forte para ele sozinho ganhar, você não precisa fazer aliança com ninguém. No caso do Brasil, dada a fragmentação partidária, você tem sempre o partido que ganha eleição para o executivo, raramente tem, ou nunca teve, maioria sozinho. Então, você forçosamente tem que buscar um caminho de aliança, seja para ganhar a eleição, seja para poder governar. Você não faz aliança entre iguais. Que são iguais não é aliança, é o mesmo. Você faz aliança com pessoas que têm outros pensamentos. Não é isso? Bom, qual é a variabilidade dessas alianças e desse pensamento? Depende. Você tem que buscar algum ponto que diga, eu vou aliar com esse para fazer tal coisa. Quando você tem definido o que você quer fazer e tem um programa, essa aliança tem um certo significado. Quando você não tem isso, essa aliança passa a ser uma aliança mais do poder pelo poder. Né? Deixa eu dar o meu caso que você mencionou, do Antônio Carlos. Né? Bom, eu era ministro da Fazenda e tinha feito o Plano Real, portanto, eu tinha bastante popularidade suficiente para me eleger. Até mesmo poderia me eleger só com o meu partido. Os dados mostravam isso. Aí você tinha que pensar, bom, eu me elejo e depois, como é que eu governo? Na experiência brasileira histórica, nenhum presidente que perde a maioria no Congresso consegue fazer qualquer coisa. Você tem que ter maioria no Congresso. É melhor fazer uma aliança antes das eleições. Eu não fiz não foi com ele, foi com o PFL, que era o partido dele. Eu fiz também com o PTB. E depois de eleito, também com o PMDB, para poder ter uma maioria.
E eu precisava mudar a Constituição, porque eu queria fazer reformas. Para mudar a Constituição, você tem que ter 3/5 do Congresso. Então, você precisa ter uma base razoável de votos. Agora, você tem que fazer aliança com objetivos. A minha era clara. Eu quero fazer tais questões, preciso de reforma no Congresso. E foi o que nós fizemos. Bom, a influência dos seus aliados, do seu governo, depende um pouco da sua força. No caso específico do Antônio Carlos, a influência dele era para fora, para a mídia, fazer bagunça. Não tinha influência nenhuma dentro do governo. Não foi chamado, ouvido, nem cheirado. Ele dizia que sim, porque todo político disse que era opção de coisa, mas não tinha. Não tinha influência efetiva. Eu controlei toda a área financeira, fazendas, planejamento, com gente da minha estrita confiança, educação, saúde, reforma agrária. Nas áreas que eu achei que eu queria mexer, que era a minha política, eu preservei das influências e fiz alianças em outras áreas. Bom, no caso do Haddad, não, é diferente, porque ele precisa do Maluf, suponho que ele precise, nem é para ganhar, para ter tempo de televisão, que é uma obsessão da situação política atual. Não era assim no passado. Agora fizeram novas regras. Você tem o seu tempo de televisão depende de você dos partidos, do número de deputados que os partidos elegeram na Câmara, não sei o quê e tal. O partido sozinho tem muito pouco tempo. E se formou a convicção no Brasil que a eleição se ganha na televisão. Então, deve ser por isso que ele procurou aliança com o Maluf. Não sei se levantaram algum ponto programático. Duvido que tenham feito. Agora, é inevitável fazer aliança. É inevitável. Então senão você não governa. O que você tem que cobrar é qual é o objetivo dessa aliança. Está cumprindo esse objetivo? Ou não está cumprindo esse objetivo? Ela é clara? Foi feita... Eu acho que é melhor fazer o que ele fez agora, fazer antes da eleição, do que fazer o que o Lula fez, que fez depois, deu no mensalão. Né? Porque ele não tinha compromissos com a campanha dele. Mas é inevitável, é do jogo democrático. Senão você não chega... ou não se elege, ou ao se eleger não faz nada. Oi, boa tarde. Meu nome é Gustavo. E quais as diferenças que o senhor vê entre o Brasil atual e o Brasil de 1994, da época que o senhor foi eleito? E qual é o papel que o senhor acha que o senhor desempenhou nessa mudança? Bom, o Brasil, na verdade, as mudanças no Brasil são contínuas, né? Não começaram em 94 e não vão terminar agora, né? Quando eu fui eleito, eu disse aqui já, eu era ministro da Fazenda primeiro. Bom, antes disso nós tivemos a luta pela democracia, nos anos 80, que foi muito importante. Teve a Constituição de 88, isso é um marco importante na mudança do Brasil. Por quê? Porque assegurou direitos, que permitiu que a sociedade se organizasse, porque obrigou os governos a tomarem uma atitude diante de certas questões. A saúde tinha que ser gratuita, a educação também, enfim. A Constituição deu grande enquadramento geral das políticas brasileiras. Depois, houve uma abertura da economia brasileira, no tempo do Collor. O que é isso? O governo brasileiro resolveu diminuir o imposto que se cobrava para as importações. Com isso, forçou as empresas nacionais a competirem, a aumentarem sua produtividade. Algumas delas fecharam. E, no meio disso, teve a inflação. Como teve a inflação, que obscurecia tudo, nós fizemos o Plano Real, quando eu ainda era ministro da Fazenda, mas que se implementou quando eu fui presidente da República. Então, no meu período da presidente da República, eu herdei a democracia como um dado e procurei manter, consolidar o processo democrático. Uma diretriz que já estava também dada pela Constituição, nós implementamos o SUS, por exemplo, para poder fazer atendimento de saúde gratuita, conseguimos generalizar a educação, o acesso à escola pública para quem tem idade escolar, no curso primário, né? Mantivemos a economia estável, mantivemos a abertura da economia, privatizamos alguns setores, aumentou o investimento empresarial e público, né? Embora não com o vulto que seria o desejável, e começamos uma série de políticas de modificação da administração pública para dar mais eficiência a ela. Transformamos a Petrobras numa empresa eficiente, a Caixa Econômica,
o Banco do Brasil, e começamos a criar condições para uma política social mais adequada. Criamos uma política de salário mínimo crescente, que cresceu desde 93, na verdade, até hoje, e começamos a questão das bolsas. Então, isso deu um certo impulso na economia brasileira. O presidente Lula não mudou fundamentalmente essas linhas, senão que ele avançou mais. Como a economia mundial era uma economia que favoreceu, a partir de 2004, o crescimento do Brasil, porque mudou a relação entre matérias-primas e produtos industrializados, por causa da China, nós começamos a exportar muito metais e alimentação e ia receber muito dinheiro pelo pagamento disso. Com isso, foi possível acabar com uma dor de cabeça que nós tínhamos antes, que era a dívida externa, né? E o Brasil passou a acumular reservas. Nós tínhamos, no meu governo, aprendido a trabalhar com o câmbio e com o problema de inflação, com a meta inflacionária. Tínhamos aprendido a controlar os gastos públicos com a lei de responsabilidade fiscal. Então, o Brasil foi acumulando uma série de vantagens e a situação do Brasil melhorou consideravelmente. Agora nós estamos em outro momento, porque o mundo piorou, há uma crise lá fora, os preços de matérias-primas estão caindo, nós começamos a sentir os efeitos negativos na nossa balança de pagamentos, e a presidente atual vai ter que fazer reformas que o presidente Lula não fez. Por quê? Porque os produtos brasileiros passaram a ser menos competitivos, não se consegue colocar as nossas manufaturas lá fora. Nós estamos hoje exportando mais produtos primários do que industrializados. Vamos ter que tentar, pelo menos, evitar que isso se expanda demasiado essa tendência. Isso vai implicar em reformas. Provavelmente agora, vai anunciar amanhã, vai fazer mais privatizações, concessão de serviço público para aeroportos, enfim, para estradas de rodagem, estradas de ferro. Vai ter que tomar medidas dessa natureza para nós podermos nos ajustar a esse novo desafio, que é de uma economia mundial que se contraiu. Isso é assim, quer dizer, os países eles não crescem em linha reta, eles crescem em zigue-zague frequentemente. O importante é continuar crescendo e melhorando, adensando. E não só crescendo a economia, melhorando a sociedade. Isso ainda falta muito aqui, criando regras de direito mais eficazes, o sentimento que as pessoas podem recorrer aos tribunais, porque são iguais perante a lei. Tem que ter segurança pessoal, melhorar a educação, tratar de criar de fontes de inovação. Enfim, não para nunca. O país vai estar sempre em transformação. E, nesse momento, nós estamos entrando numa nova etapa de desafios. Vamos ou não ser capazes de reajustar a nossa economia para fazer frente a um mundo que está em transição? Mas, se você olha a curva, é crescente no Brasil. O Brasil deu um salto enorme, e não foi ontem. Ele vem vindo, né? Tem momentos que para. Seguramente na década de 80 deu uma parada, grande, no começo dos anos 60 deu uma parada. Há momentos em que o sistema não tem capacidade de processar as demandas, ou porque tem uma crise política, o Congresso para, ou há impeachment, ou tem um golpe militar, e tudo isso afeta o Brasil. Mas agora, eu acho que nós, do ponto de vista institucional, consolidamos bastante. Então, o problema é muito mais econômico e social. Então, é isso, mas o Brasil que eu recebi era pior do que o Brasil que eu deixei, o Brasil que o Lula deixou é melhor do que o meu, e o da Dilma vai ser melhor que o dele. Espero, porque isso tem que ser um processo de continuidade, né, para o Brasil avançar. Meu nome é Mariane, e eu queria saber o que o senhor pensa da corrupção no Brasil e como você lidou com isso no seu governo. Bom, o que eu penso é o que você pensa, é o que todo mundo pensa. O mais importante é como é que lidei, né? A corrupção, você pode dizer que sempre existe corrupção, etc., sempre existirá, talvez seja até verdade. Agora, o que aconteceu no Brasil é que a corrupção mudou a sua função no sistema político. A corrupção tradicional brasileira era mais clientelismo do que corrupção. Quer dizer, a utilização dos recursos públicos para benefício dos amigos. Nomeações e utilização da máquina pública, isso era o tradicional. Com o crescimento do capitalismo no Brasil, o governo passa a ter muita capacidade de produzir negócios, né? Muitos dos negócios dependem do governo. O governo é um grande investidor e é um grande comprador. Então, isso abre outros caminhos, outros espaços de possível corrupção. Além disso, você teve no Brasil um processo de descentralização.
Os municípios passaram a ter mais força que tinham antes, ter mais dinheiro. Então, isso também permitiu que o campo no qual possa ocorrer corrupção se espalhou mais. Ao mesmo tempo, você tem mais visibilidade da corrupção, porque a imprensa é mais ativa e tem órgãos de governo que controlam a corrupção. É difícil saber se aumentou a corrupção ou se aumentou o controle. Provavelmente aumentaram as duas coisas, simultaneamente. Mais recentemente, a corrupção passou a ter uma outra característica que não tinha no meu período de governo, que é de condição para governar. O partido só apoia o governo se o governo der um ministério tal. E dá esse ministério chamado assim, porteira fechada. Quer dizer, o partido faz o que quer naquele ministério e lá ele faz o quê? Não é que ele roube do governo, ele faz negócio. Ele faz contratos com as empresas e as empresas, então, ajudam a eleição, esse tipo de coisa, né? Digamos que isso não é só no Brasil, isso é uma coisa muito generalizada no mundo, mas quando a corrupção passa a ser condição para governar, tem que fazer alguma coisa, porque não é mais a corrupção que acontece aqui e ali, e que você pode combater, não concordar, admitir, assim, localmente. Parece que agora, na montagem do governo, você vê, a Dilma teve que demitir 8 ministros, todos, ou menos um, acusados de corrupção. É muita coisa, né? E, quer dizer, ficou um sistema. Ficou um sistema em que os partidos, eu apoio você se você me der tal ministério. E em tal ministério eu tenho meios de poder financiar o partido. Então, eu acho que a coisa tomou um aspecto muito mais complicado do que tinha no meu tempo. No meu tempo tinha acusou de corrupção, demite, então vai ver o que acontece. Aconteceu, não aconteceu, mas não tinha... não estava institucionalizado que vem para o governo, você já sabe para que é, e você deixa. Agora, parece que ficou assim. Nesse momento, está uma luta no sentido contrário, de evitar que isso aconteça. Mas no governo Lula foi bastante assim. E até os últimos ministros que caíram, todos caíram sob a alegação de corrupção. Então, é complicado. Como é que você resolve isso? Resolver de uma vez não resolve. Você tem que, primeiro, não legitimar a corrupção. Não pode dizer, não foi nada, são meus amigos. Tem que dizer, não, está errado. Não sei se ele é culpado, mas o tribunal tem que julgar. Né? Segundo, é preciso que os tribunais julguem e que efetivamente condenem. Né? Até hoje, houve um ou outro caso de condenação, mas não de peixe graúdo. Pela primeira vez, agora tem esse que está no tribunal aí, não sei qual vai ser a decisão, precisa conhecer os autos para saber qual é realmente a responsabilidade que cada um tem, eu não sei, não quero prejulgar, mas dá a sensação que o tribunal vai ter que tomar alguma decisão, porque senão, de alguma maneira, dá um sinal, olha, vale tudo. Meu nome é Gabriel. Minha questão é assim, o senhor falou que você aconselhou, na verdade, os jovens a lutarem por uma causa e dessa forma se engajar na política, assim. Só que, por outro lado, você falou que a democracia não é um governo de todos, mas sim da maioria. Então, na minha cabeça, fez meio que um paradoxo de que você tem que lutar pelas suas causas, mas, ao mesmo tempo, tem que garantir a maioria, que essa maioria te apoie. A minha questão, na verdade, é assim, que, em termos de alguns assuntos polêmicos, tabus, como aborto, casamento homossexual, entre outros, como você faz para garantir a sua posição, a sua ideologia, sendo que, do outro lado, a oposição pode estar exatamente contra isso, e quando a oposição é a maioria, você talvez não consiga seguir em frente com suas ideologias. Esses temas, em primeiro lugar, eu acho que devem ser, a meu ver, que não deviam ser politizados nesse sentido, de maioria e minoria. Né? Porque é difícil você submeter ao julgamento popular temas dessa natureza. Pena de morte. Né? Você põe para saber, quer ou não quer? A maioria vai dizer que sim. As análises técnicas vão dizer, olha, a pena de morte não resolve. E, além do mais, é uma violência e tal e coisa. Então, a mesma coisa vale para esses outros temas mais controvertidos. Eu não acho que eles devam ser colocados em campanha eleitoral, ou que devam ser objeto desse escrutínio de maioria ou minoria. Né? No máximo, você pode dizer que o alargamento de possibilidades nessas áreas, como está sendo feito aqui, é melhor ir pelos tribunais do que pelo Congresso, porque o Congresso tem medo de perder a maioria. Né? Não acho que sejam temas apropriados para você... Você pode defender essa causa, mas não deve entrar num partido por causa dela. Porque dificilmente qualquer partido vai servir de abrigo para nenhuma dessas causas. Né? Então você tem que lutar no plano da sociedade civil, que é o que está acontecendo. Né? Agora, isso não diminui o fato de que o governo
quer dizer, o direito de governar na democracia é dado àqueles que obtêm a maioria. Por que você pode manter a minoria? Primeiro que tem que ter regras de respeitar a minoria. Segundo, tem que ter alternância de poder. A minoria tem que ter sempre a expectativa de que algum dia ela vai ser maioria. É assim que se faz o jogo democrático. E é o que acontece. Raramente você tem numa democracia uma estabilidade de um só partido, né? Quando tem de um só partido, não é bem uma democracia. Teve no México, o partido chamado PRI, governou 70 anos, mas eram eleições mais ou menos ajeitadas, você não tinha o grau de formação da cidadania. Na medida que o jogo é democrático, a sociedade também, a opinião pública varia. E ela muda, e muda quem está no poder. Veja o que está acontecendo agora na Europa. Todos que estão no governo estão perdendo a eleição, por causa da crise. Eles não são responsáveis diretamente, mas quem está no poder cai, porque tem a crise, o pessoal fica contra, critica, tá, e dá uma certa mudança no jogo. Essa alternância é muito importante, a meu ver. Por quê? Porque mesmo que o partido seja, digamos, o meu partido, que esteja 20 anos no poder, vai ser muito difícil modificar qualquer coisa. Porque é natural, os interesses vão se incrustando por ali, todo mundo conhece todo mundo, e não muda nada. Então, é melhor que, mesmo que seja num momento, para mim pode ser, esse candidato, eu sou contra e tal, mas se ele ganhar, depois de ter uma situação estiolada lá, que nada mexe, é melhor mudar, né? E eu vejo uma coisa que aconteceu recentemente no Chile. Eu tenho muita ligação com o Chile, que eu morei no Chile e tal, e, por acaso, um dos presidentes lá é muito amigo meu, Ricardo Lagos. E o partido dele, que era chamado Concertación, dos socialistas com os democratas cristãos, estava governando há muito tempo. Bom, e eu conversei muito com ele sobre isso lá em Brown, nós dois éramos professores. Ele queria ser candidato outra vez. Eu digo, olha, eu acho arriscado. Primeiro que pode perder. Segundo, está na hora de mudar. Mudou, veio um novo lá, que chama-se Pinheira, que é de centro-direita. Tudo bem, eu preferia que fosse de centro-esquerda. Mas, no caso do Chile, a centro-esquerda estava há tanto tempo que é bom mudar. Daqui a pouco volta o outro, né? A democracia é um pouco isso. Por que eu digo um pouco isso? Porque você só tem democracia quando, na verdade, você tem uma situação na qual as diferenças não são tão grandes que permitem essa balança. Quando você não tem isso, não tem democracia. Quando você tem visões tão opostas, acaba não tendo democracia, porque não tem como fazer essa alternância com uma certa tranquilidade. Na medida que os países amadurecem, que a pobreza diminui, que dá mais acesso a todos, então é mais fácil você aceitar esse jogo de balanço. Não por acaso, onde é que tem democracia mesmo? Na Europa, nos Estados Unidos, difícil na África. Mesmo na América Latina, é dificultoso. Veja lá o Chaves, né? Porque sempre tem o argumento de que as diferenças são tão grandes que não dá para passar o poder para o outro, né? Aqui no Brasil, quando o Lula ganhou, o que eu fiz? Fiz quase que um espetáculo de transmissão de poder civilizada. Exatamente para dizer isso. Olha, é assim. Ganhou uma pessoa que combateu tudo que eu fiz. Bom, chegou lá e fez tudo que eu fiz, né? Tudo bem, né? E algum momento pode mudar isso aí. Então não tem muito escapatório de sair desse jogo de maioria e minoria, se quiser democracia. Senão você vai ter que ter uma minoria que acha que ela é a melhor de todos, que ela é que é boa, e ela vai falar em nome de uma classe qualquer, e vai impor a regra, mas não é democracia. De novo, eu me chamo Ana Júlia, e eu queria saber que, assim, o seu governo, aliás, como qualquer outro governo, teve muitos críticos. E muitos deles acusam o senhor de ter segurado a desvalorização do Plano Real no ano da reeleição para ser reeleito. Eu queria saber qual seria a sua resposta aos eleitores, no caso, em relação a isso. Que é mentira. O negócio é o seguinte, isso sempre foi o Delfim que inventou isso, Delfim Neto, que era demagogia cambial. Bom, não era isso. É o seguinte, nós tínhamos feito a transformação da moeda, né, com o câmbio, e o câmbio era fundamental para segurar a inflação. Bem, e a gente tinha muito medo de mexer no câmbio. Por quê? Porque as contas públicas não estavam equilibradas suficientemente. Então, nós seguramos o que era possível e nós não mudamos depois. Foi o mercado que impôs. Eu não queria, estourou. Se fosse uma manobra, eu teria, então vamos agora que ganhei a eleição, vamos mudar. Eu ganhei a eleição e continuei mantendo a mesma política, mas o mercado é que forçou.
É como agora. O câmbio teve muito valorizado até agora, no tempo do Lula todo. Né? Era 1,7. Bom, é muito mais forte do que era no meu tempo, que era 1,32, mas descontando, era mais valorizado agora. Isso estava por quê? Porque o Lula queria ganhar a eleição? Não. É porque ele tinha também, sabe o efeito que podia ter sobre a inflação. Todo mundo tinha medo. Agora a gente sabe mais como controlar. Né? Na verdade, quando estourou o câmbio no meu período, passou de 1,7 para 1,9, não sei o quê, 1,32 para 1,9, depois caiu para 1,7. A inflação não teve um pico tão alto, mas nós acreditávamos que sim. Nós tínhamos medo das outras. Não tinha nada a ver com a eleição. Isso aí, o pessoal inventa depois. Aí o Delfim, que é frasista, populismo cambial. Por quê? Porque ele sempre quer desvalorização, como quis agora também. A visão econômica dele, que ele é muito favorável às exportações, sobretudo de matéria-prima, de agricultura, ele sempre quer a desvalorização do câmbio. Aliás, ele fez. Né? Então, sempre acusa você que está segurando o câmbio valorizado. Se você vendo em retrospectiva, eu poderia ter desvalorizado antes e não iria acontecer o estouro da inflação, mas eu não sabia. E todos os meus assessores econômicos tinham medo. Era muito mais medo do que coisa. As pessoas pensam que é uma relação direta entre a economia e o voto. Não é assim. Eu ganhei a eleição de 98 em plena crise. Então, crise geral, crise aqui, e o slogan era esse: quem ganhou, quem acabou com a inflação acaba com a crise, qualquer coisa assim. Em plena crise. Então, não há esse automatismo. Normalmente, por mais que haja muita irresponsabilidade pública, as pessoas não agem assim. Imagina se eu ia agir contra o interesse nacional para eu ser eleito e depois estourar tudo e eu ser responsabilizado. São invenções posteriores do adversário para te botar em má situação, mas não tem substância real. Meu nome é Caroline. Eu queria voltar um pouco na questão dos assuntos polêmicos e perguntar como o senhor se posiciona em relação à eutanásia. Aqui é eutanásia? A eutanásia, isso. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a minha posição nessa matéria é muito consequente com o que eu penso, em geral. Eu acho que é um direito das pessoas. Eu acho que em certas situações você vai sofrer tanto, não é, que eu não vejo razão. Às vezes você fica lá, a pessoa está praticamente morta e aqueles aparelhinhos todos ligados. Eu não sei qual é por que não pode dar o direito da pessoa parar de sofrer. Então, algumas vezes esses assuntos que fogem um pouco do campo político entram, né, como coisas de fórum íntimo e privado, ou alguns direitos individuais que deviam ser talvez indiferentes ao Estado. Pois bem, então eu queria retomar um episódio da campanha para a prefeitura de 85, onde o senhor concorreu com o Jânio Quadros, e na qual sua candidatura foi lesada por afirmações de ordem religiosa que fizeram com que todos taxassem o senhor como ateu, e vendo isso como uma coisa absolutamente negativa. Então, e também relembrar um pouquinho as últimas campanhas presidenciais, onde a gente também teve uma interferência, ao meu ver, um pouco assim, desmedida da religiosidade. Então, eu queria saber um pouco como o senhor avalia essa situação em um Estado laico, como o senhor avalia a atuação da bancada evangélica barrando projetos que, às vezes, até fogem de um fórum político. Enfim. Olha, eu acho que o ideal seria realmente manter essas questões fora. Mas é quase impossível, porque na briga política as pessoas usam argumentos baixos. Você sabe que a mentira tem um papel enorme na política. A mentira. Uma vez eu escrevi, não tanto por causa de ateísmo, mas por causa de maconha, que diziam que eu era maconheiro. Porque eu tinha dado uma declaração lá numa revista para Miriam Leitão, anos antes, dizendo que eu achava que, enfrentando com naturalidade a questão da maconha, dizendo que eu era professor nos Estados Unidos, em Stanford, e que lá naquela época, em Stanford nessa época, e que os meus filhos estavam no colégio, era uma época de explosão dos hippies, não sei o que lá, e que a gente recebia relatórios sobre o uso de drogas nos colégios. E que era melhor que a gente soubesse e discutisse abertamente com
com as pessoas e tal. Bom, daí passaram a afirmação de que eu era favorável, que não sei o quê e tal. E depois também esse negócio de me perguntar de religião, e eu respondi exatamente o que você está dizendo aqui. Eu digo, olha, isso é uma questão de foro íntimo. Né? Você não tem que perguntar ao candidato a prefeito se ele acredita em Deus. Tem que perguntar se ele respeita as religiões. Não é se ele acredita em Deus. Respeita as religiões. Quanto a acreditar ou não, é uma questão de foro íntimo. Bom, algo foi o que eu respondi. É ateu, tá. Tudo bem. E prejudicou mais a maconha do que Deus na campanha lá. Porque uma vez, eu conto sempre essa história, é verdade, eu estava na cidade de Tiradentes, aí na periferia de São Paulo, e veio uma senhora e disse, é verdade que o senhor vai distribuir maconha no lanche das crianças? Bom, aquele pessoal do Jânio fazia essas coisas e tal. E fazem com muita frequência esse tipo de questão. Obviamente, não tem propósito, do ponto de vista sério, você não deve levantar esses temas mesmo que todas as questões religiosas, eu acho que tem que o fundamental é dizer, olha, a liberdade religiosa é plena, está assegurada, e inclusive de não ter religião. A liberdade é plena num Estado que é laico, né? Mas vai ser inevitável, né, que se faça esse tipo de pergunta, porque aí vem os marqueteiros e dizem, vamos pegar aquele. Bom, aí o outro marqueteiro, então vamos pegar aquela outra coisa. E aí você desvia o debate de uma coisa pública para temas que são temas que simplesmente são postos aí como casca de banana para o candidato escorregar. Os mais escolados não escorregam. Como é que eles não escorregam? Eles dizem o que é convencional. Dizem o que quer dizer, mentem. Mas não sei se vai se conseguir resolver isso nunca. Vamos lamentar como se lamenta. Oi, meu nome é Tomás. E seguindo nessa linha das questões polêmicas, como você acha que a economia reagiria a uma possível descriminalização da maconha? Bom, a economia só não tem como reagir. O que acontece? A descriminalização não quer dizer nada. Não quer dizer que você está legalizando. Está dizendo que você não considera crime. Né? Não põe na cadeia. Isso não tem nada a ver com o resto. Não mexe em nada. O que a economia pode ser afetada é para outra coisa. Seria a legalização. Que é o que foi feito agora pelo presidente do Uruguai. Ele transformou a maconha em monopólio de Estado. O Estado produz, distribui e tal. Aí, quem ganha é o Estado, né? Porque paga imposto. Né? Por exemplo, você for como álcool, que é uma droga. Né? Bom, o que acontece com o álcool? Tem imposto elevado. O Estado ganha com isso. Né? E não é por essa razão que o Estado deve tomar essa decisão, que o governo deve tomar essa decisão. No Rio de Janeiro, um dos secretários de finanças lá, um rapaz até competente, chamado Levi, fez um estudo de quanto o Rio de Janeiro ganharia com a legalização das drogas. Ganha muito. Mas eu acho que não é a partir daí que se decidir se legaliza ou não, porque é a partir de outros processos, quer dizer, tem a ver com a violência, a ver com o efeito, se você dissemina mais a droga legalizando ou não, como é que você faz para controlar o uso da droga. Né? Agora, cada vez que você legaliza, é claro que o governo ganha. Como cigarro, também ganha. Toca imposto em cima do cigarro. É um imposto que todo mundo... É difícil de... Quando aumentou o imposto do cigarro, ninguém grita contra, porque o cigarro faz mal e tal. Mas não é a essência da questão. A essência da questão é saber como é que você reduz o uso de droga. Pelo menos o que eu tenho visto nas discussões em que tenho me metido sobre isso é o seguinte: a visão de que você reduz o uso da droga, botando as pessoas na cadeia e perseguindo, não está dando certo. Você aumenta a criminalidade, você mata muita gente e as pessoas continuam usando droga. E pior, como a droga é ilegal, mesmo as drogas mais brandas acabam levando o consumidor a ter contato com drogas mais pesadas. Então, como é que você sai dessa enrascada? Todas as drogas fazem mal, todas. Cigarro, maconha, como é que chama? Cocaína, crack, álcool. Uns mais mal do que outros, mas todas fazem mal. Então você tem que reduzir o uso, e se possível, eliminar é quase impossível. Mas reduzir. Veja o cigarro. Nenhum de vocês está fumando aqui. Há 20 anos estariam fumando aqui. Não estão mais. Agora, se quer fumar nesse prédio, não pode, tem que ir para a rua. A sociedade foi impondo regras, restringindo. Não é? Álcool no Brasil é muito permissivo. Nos Estados Unidos, uma pessoa com menos de, sei lá, de 21 anos não pode comprar álcool e põe na cadeia. Não é?
ou a universidade expulsa. É uma coisa assim forte de regulação do álcool. Quando houve uma discussão sobre o que fazer com o cigarro, uma senhora, que é minha amiga, que foi primeiro-ministro da Noruega, era diretora-geral da OMC, chama-se Gro Brundtland, ela tomou uma posição, ela é muito contra, ela é médica, muito contra as drogas. Ela disse, olha aqui, eu não vou pedir a proibição do cigarro, porque a proibição do cigarro vai piorar tudo. Vai haver cigarro no contrabando, vai haver cigarro de pior qualidade. Eu vou pedir a regulação do cigarro. Regular mais, apertar mais a regulação. Provavelmente é isso que o presidente do Uruguai tem na cabeça ao fazer com relação à maconha. Quer dizer, vai regular, com tal idade que pode, com tanta quantidade e tal. E tira da mão do contrabandista, do traficante, a droga. Não é um tema fácil, é muito complicado. Não é? Eu tenho me dedicado a ver um pouco melhor em profundidade isso, mas certamente é preciso tomar uma posição que não pode ser só de repressão, 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 porque não está resolvendo. No México já morreram 60 mil pessoas num só mandato de um presidente, na guerra de maconha. Outro dia me telefonou aqui o presidente da Guatemala, um general conservador. Ele me telefonou porque disse, olha, eu não aguento mais, eu vou pedir a legalização da droga, porque nós não temos condições de enfrentar os muitos traficantes aqui na coisa. Os governos como o do Brasil, os mais fortes, podem, mas desses países fracos, você vai lá em Cabo Verde, Guiné-Bissau, não Cabo Verde, Guiné-Bissau. Está na mão dos contrabandistas. O Kofi Annan fez uma reunião lá agora, na África Ocidental, porque disse que, para chamar a atenção, olha, isso aqui está ficando estados dominados por contrabandistas. Então, temos que fazer alguma coisa. E que não pode ser o que tem sido feito até agora. É isso. Mas não é para ganhar mais dinheiro para o Estado, ou menos, isso eu acho que é irrelevante. Meu nome é Renato. Mudando um pouco de assunto, eu queria saber, no seu mandato, o nível de submissão dos Estados Unidos... qual era o nível de submissão dos Estados Unidos, do Brasil aos Estados Unidos? E qual é hoje, Sim. mais ou menos? Veja, isso é uma ideia equivocada. O Brasil nunca teve nível de submissão aos Estados Unidos em nenhum momento. Você tem situações que, às vezes, o Brasil não tem condições de. Mas, veja, o único momento que houve uma declaração de que o Brasil tinha que ter um alinhamento automático com os Estados Unidos foi depois do golpe de 64, do governo do general Castelo Branco. Mesmo os militares mudaram de posição. Já no tempo do general, mesmo antes do Geisel, era a busca de uma posição de relativa independência. Né? Bom, nunca houve, do governo americano no meu período, jamais me disse, faça tal coisa. Jamais, em nada, em nenhum setor, não tem como. Em nenhum setor. Não houve nenhuma pressão do governo americano. Né? Qual é o caso a ser citado de pressão do governo americano? Não tem. Não tem. Isso é um pouco uma ideia fantasiosa de coisa. O que tem é outra coisa. A relação econômica do Brasil com relação aos Estados Unidos era uma relação de mais fraqueza. Então, obviamente, como você tinha dívida externa, por aí eles têm capacidade de pressionar algumas decisões de câmbio desse tipo de questão, na parte econômica. Na parte política, dificilmente. O Brasil sempre votou de forma bastante independente. No meu período, por exemplo, lá na reunião de Doha, nós votamos para quebrar a patente contra as multinacionais farmacêuticas. Houve alguma reação do governo americano? Nenhuma. Eu fiz um discurso em Paris, na Assembleia da França, dizendo que o que eles tinham feito, não sei aonde, no Iraque, era terrorismo igual aos terroristas. Parece que o Bush não gostou. Está aí, não gostou. Não aconteceu nada. Né? Então a gente tem que ter um pouco uma visão, essa ideia de que o Brasil tem que obedecer. Não tem, não. Tem que definir seus interesses. O problema é como é que você define seus interesses no mundo do qual você depende. Você vai ter que ter comércio, você vai ter que vender, você vai ter que tomar empréstimos. Então você não pode tomar posições que contrariam seus interesses nesses setores. Como é que você combina isso? Né? O resto é um pouco de demagogia. Vou dar um caso de uma pessoa que tem uma enorme capacidade retórica, o presidente Hugo Chávez. O que ele faz? Ele ataca os Estados Unidos. Os Estados Unidos não fazem nada com ele. Nada. Nada. Ele ataca há 8 anos. Ataca, vai lá, provoca. Ninguém provocou tanto quanto o Chávez na América Latina. Nunca. Ele vai à Líbia, ele vai à Bielorrússia, ele vai ao Afeganistão para provocar. Mas ele vende todo o petróleo dele para os Estados Unidos.
E ele tem uma enorme rede de postos de serviço nos Estados Unidos, tem 2 ou 3 refinarias nos Estados Unidos. Os americanos não fazem nada. Por que não fazem nada? Porque não está pondo em perigo a segurança americana. Se ele tivesse treinando terrorista, eles fariam. Né? Como é uma retórica, eles não fazem nada. Não estão pressionando a Venezuela para quê? No quê? Em nada. Se ele for treinar terroristas, vão pressionar. Porque aí é a questão do como é que os americanos definem os interesses nacionais deles. E frequentemente as pessoas dizem, o Brasil não aparece nos jornais americanos. É ótimo isso. Porque quem aparece lá é porque está chateando. E aí eles começam a tomar medidas. Né? Bom, então, se não tá bom, deixa para lá. Senão eles definem o interesse deles de uma maneira muito objetiva. Tem os interesses econômicos, que eles definem lá como queiram, e tem os interesses estratégicos, político-militares. Toda a zona do Caribe, para eles, é perigosa. Toda ali, até a fronteira, ali é a zona perigosa. Ou então, quem tem bomba atômica, ou quem faz terrorismo. Não é o nosso caso. Nós nunca tivemos esse tipo de pressão dessa natureza, a não ser na Guerra Fria. Quando havia um conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, aí sim, por isso em 64 o golpe e tal, aí sim eles pressionaram, porque eles queriam alinhar tudo do lado deles contra a União Soviética. Depois que acabou a Guerra Fria, com o fim da União Soviética, não. O Brasil resolveu se aproximar da China. O que aconteceu? Nada. A gente tem que tirar um pouco a nossa mentalidade como se nós não pudéssemos tomar nossas decisões. E isso também é uma maneira fácil de dizer, são eles os culpados. Não, nós podemos fazer muita coisa e às vezes não fazemos e jogamos a culpa nos outros. Então, eu não posso te dar nenhum caso em que o embaixador americano, eu nem recebia embaixador americano, para ser franco, né? Em nenhum caso em que o embaixador americano, ou algum deles, vem para fazer. Houve por exemplo, questão de droga. Naquela época eles estavam fazendo o Plano Colômbia. Então eles mandaram aqui um general McCaffrey, que era o czar das drogas dele, que falou, não comigo, que era o general Cardoso, que era um representante meu para essa matéria. E nós não fizemos o que eles queriam. O que eles queriam? Eles queriam que houvesse uma unificação na América Latina do combate às drogas. Estavam pretendendo fazer o Plano Colômbia, não sei o que e tal. Nós não fizemos. Nós dissemos que nós não concordávamos em fazer uma política unificada nessa matéria e que nós iríamos definir a nossa própria política de combate às drogas, independentemente da visão deles. Depois, uma vez, eu mandei uma carta ao Clinton e conversei com ele também por causa da Colômbia, porque naquela época eles tinham uma coisa chamada certificação. Eles certificavam os países de acordo com o comportamento dos países no combate às drogas. E se eles considerassem que era um mau aluno, eles não davam empréstimo, fazia isso, fazia aquilo. Bom, pode ler no livro das memórias do presidente Samper, da Colômbia, que eles consideravam que era ligado aos, sei lá o quê, a um cartel. E não era. Bom, o presidente conta isso. Eu reclamei para o Clinton. Isso não está errado, não pode, tem que parar com essa história e tal. Conosco não aconteceu nada. Eu disse, não, nós vamos tomar outro caminho, nós vamos fazer esse aqui. Então, um pouco essa visão colonialista nossa, que aqui os outros lá puxam um barbante e aqui, como marionetes, você atua assim ou assado. Não mais, não é mais assim. E nem com o presidente Lula, tampouco. Lula fez o que quis. Ele também tinha uma amizade boa com o Bush. Eu sou a Beatriz e eu queria falar que no seu governo foi adotada a política de privatização das estatais e como o senhor avalia os efeitos a curto e a longo prazo? A política não foi de privatização das estatais, foi de algumas estatais. As principais no meu governo... A política de privatização não foi inventada por mim. Foi feita no Congresso, no tempo do presidente Sarney. Por quê? Porque muitas empresas brasileiras que eram privadas caíram na mão do Estado porque estavam falidas, sobretudo as siderúrgicas. E elas tinham uma dívida enorme, e elas não conseguiam sair do buraco. E era mais despesa para o Tesouro, para o povo. O povo pagava todo ano para poder manter aquelas empresas. Então, houve uma decisão do Congresso de fazer uma desestatização. Isso começou a ser feito no tempo do presidente Sarney. No tempo do presidente o Collor, não sei o que ele fez, eu não me lembro se ele fez alguma coisa nessa área.
No tempo do presidente Itamar Franco, houve privatizações importantes. Vou referir a duas. Uma foi a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, porque o presidente Itamar era ultranacionalista. Por que ele fez a privatização? Porque a Siderúrgica Nacional dava um prejuízo enorme, continuado, ao governo brasileiro, ao povo brasileiro, que tinha que pagar no Tesouro. Estava encalacrada a empresa. Bom, e foi privatizada. Depois foi a Embraer. A Embraer era uma empresa do Ministério da Aeronáutica e estava pré-falimentar, estava para ir para a falência, não tinha jeito de funcionar. Então, houve a decisão de privatizar a Embraer. Era o presidente Itamar. Na hora de privatizar, foi posta uma cláusula que se chama, como chama? Golden Clause, a cláusula ouro. Quer dizer, o governo federal tem a capacidade, até hoje, como é uma empresa que tem importância estratégica, ele pode vetar certos acordos da Embraer. Mas não, e tem lá 2 representantes do Ministério do Governo Federal. Mas foi privatizada. Bom, ambas hoje são empresas brilhantes. Dão lucro, a Embraer é orgulho nacional, mas passou a ser depois que foi privatizada. Bom, no meu tempo, as privatizações são importantes, foram 2. Uma foi a Vale do Rio Doce, a outra foi as telecomunicações. As razões são as mesmas. A situação das companhias da Telebrás era caótica. Endividamento crescente e ineficiência do serviço. Não funcionava nada. E o governo não tinha recursos, nem tecnológicos, nem dinheiro para fazer. Então, nós privatizamos. Naquela altura, o sistema Telebrás já estava na mão privada 80%. O governo tinha 22, 20 e poucos por cento da Telebrás. Mas eram as ações de controle. Nós vendemos as ações de controle por 28 bilhões de dólares. É como se o sistema todo valesse 100 e poucos bilhões. Nem hoje vale isso, o sistema todo. Porque depois caíram os preços das ações e tal. Bom, e houve um investimento nas teles imenso para poder ter... O que aconteceu depois? Para poder generalizar o uso do celular, a ter acesso à internet. Agora, hoje estava vendo uma conversa que vão ser precisos, de novo, 150 bilhões de dólares para continuar, porque está ruim o sistema de comunicação e tal, tem que investir mais, né? Bom, então as teles deram um salto enorme. A Embraer, a outra que eu privatizei foi a Vale, do Rio Doce. A Vale também era a mesma coisa, não só dava prejuízo, como tanto as teles quanto a Vale eram objeto de controle dos partidos políticos. Ali era a fonte de manobra política. O sistema telefônico tinha 125 diretores. Vocês imaginam a nomeação desses diretores. Era uma briga de morte dos partidos para nomear diretor. Uma vez eu tive ainda no tempo do Sarney, eu creio, uma briga com um deles lá, que dizia: você quer nomear diretor para quê? Dar voto? Não dava voto, dava dinheiro. Né? A corrupção era bastante compras, não sei o quê e tal. Isso era do Estado. O Estado é mal de dizer, era dos partidos. Os partidos tinham controle dessas empresas para fazer o que precisava fazer, para poder se manter como partido. Então, a Vale era a mesma coisa. Bom, privatizamos. Hoje a Vale é a segunda maior do mundo. Não era. Né? Para comprar a Vale, ninguém queria comprar. Eu estava certo que o Antônio Emílio, o Grupo Moraes, ia comprar. Na hora H, o Grupo Moraes não bancou, porque achou muito caro. Agora tu já foi vendido por nada. Não, ninguém queria comprar aquela. Ela vale muito hoje, pelo investimento que foi feito e pelos efeitos. Então, essas foram as 2 áreas em que nós privatizamos. A outra que eu privatizei também foi a Estrada de Ferro. Aí era o inferno. Aquilo era um prejuízo imenso para os cofres públicos. Era imposto para todos nós pagávamos e não funcionava. Continua não funcionando, mas pelo menos não cobra mais de nós. Está na mão do setor privado, né? Eu acho que a Dilma vai privatizar mais agora, de ferrovia, que precisa, para poder avançar. Então, os outros eu não privatizei. Petrobras, o Banco do Brasil, eu fiz outra coisa. Eu tentei transformá-las em empresas e não em repartições públicas. Quer dizer, tira a influência dos partidos e deixa respondendo aos incentivos do mercado. A Petrobras deu um salto enorme. Agora deu para trás. O novo presidente da Petrobras declarou. Por quê? Porque houve de novo um avanço dos partidos no controle da Petrobras. Avanço político. Para que fazer 4 refinarias? Porque os governadores querem. Agora, uma só, que é de Pernambuco, que está sendo feita, vai custar 10 vezes mais do que o preço inicial.
Enfim, essas coisas vão para a Petrobras. As ações da Petrobras foram lá para o buraco. Por quê? Porque houve, de novo, gestão política das empresas. Então, o que eu tentei fazer foi, olha, deixa a empresa na mão do governo, mas funciona como se fosse uma empresa e não como se fosse uma repartição controlada pelos partidos. Então, foi isso. Eu acho que e o resultado da privatização está aí. Foi a transformação do telefone, transformação da Vale Rio Doce, da Embraer, todas foram para frente, né? Eu acho que foi bastante positivo. Não se pode privatizar sem criar agências reguladoras. Bom, e isso deu para trás agora, porque houve politização das agências reguladoras também. Então, voltaram a ter controle dos partidos. O certo, o que é a agência reguladora? É ter um grupo de pessoas de responsabilidade pública, técnica, com apoio do Senado, independente do governo, para poder controlar essas empresas privatizadas, para que elas não virem monopólio de novo, para que não abusem nas tarifas, essa coisa toda. Não pode privatizar, não significa o governo sair e deixar o mercado. Não. Significa, você vai fazer essa matéria, mas você tem que ter tais parâmetros para se ver o interesse público. É mais complicado, portanto. Meu nome é Lucas e eu queria fazer uma pergunta sobre o que o senhor pensa da realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas aqui no Brasil, diante das condições sociais e econômicas nossas. Vamos ver. Em tese, em termos, você ter a oportunidade de fazer um evento dessa magnitude, pode ser positivo. Depende como se faça. Pode ser positivo porque motiva as pessoas e também porque abre oportunidades de investimento e tal. Agora, depende como se faça. Eu acho que não se devia botar dinheiro público nessa matéria. Por quê? Porque o governo não vai tirar nada disso aí. Segundo, se puser dinheiro público, tem que pôr o dinheiro público em instalações que possam ter outras utilizações depois dos eventos, para não ficar um elefante branco, né? Em geral, essas Copas têm dado prejuízo ao país, com exceção de um outro lugar. Por exemplo, em Barcelona não deu prejuízo, deu certo, porque mudou a cidade, teve um efeito muito positivo. Na Grécia foi negativo. Na China, não sei dizer, mas eu tive recentemente, há uns 2 meses na China, eles fizeram uma coisa gigantesca, eu já tinha visto antes, o campo de futebol é belíssimo, tudo lá é gigantesco. E pelo menos eu vi que a população chinesa está lá, está usufruindo daquilo e tal, como monumento. Não sei se justifica, porque foi um gasto enorme para fazer, né? Agora, isso daria oportunidade, no caso do Brasil, a você melhorar os aeroportos, que estão caóticos. Eu acho que nós estamos perdendo tempo. Nós estamos muito atrasados nessas questões todas. E em si não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Depende de como você faça do governo ter capacidade de... governo e os outros também, né? De fazer com que isso sejam obras que gerem benefício para o país. E, quanto possível, não botar dinheiro público, porque vão ganhar dinheiro com essas Copas. Tem muito interesse jogado nisso. Forçar que esse pessoal pois, pague pelo que está fazendo, pelo menos uma boa parte. E depois tentar ganhar, né? Que é mais difícil. Eu queria fazer uma pergunta que não se refere tanto ao seu governo, mas à situação da política atual, um pouco geral. Que, ao que parece, a corrupção é inerente do fazer da política, assim como coalizões partidárias, como condição básica para ter governabilidade, quando você troca ministérios por apoio, etc. E também que a interferência de assuntos de fórum íntimo e de uma mídia que é super direcionada também são meio inevitáveis, e que a mentira, como o senhor disse agora, tem um papel enorme na política, isso também parece ser inevitável. Então, parece que a democracia parlamentar atual é o pior governo, mas que é o único possível, porque é o que assegura o jogo democrático de revezamento de maiorias e minorias que um dia possam vir a assumir o lugar do poder, que na democracia deve ser compreendido como um lugar vazio e de ocupação transitória. Só que, jogando um pouco uma relação de poder entre classes nesse jogo democrático, a gente pode ver que tem uma minoria oligárquica que está no poder e que não permite o revezamento. Então, uma democracia com uma minoria no poder é uma democracia muito deturpada. Ao mesmo tempo, a máquina política que tem esses pressupostos para que possa haver governabilidade não permitem a entrada, não permitem a possibilidade de uma reforma nessa máquina política
por meios da política tradicional partidária. Então, a pergunta é basicamente se, isso posto, a única maneira de ter uma democracia real e de sanar a democracia brasileira seria por meio da política extrapartidária e da movimentação popular. Bom, primeiro você exagerou nas cores, né? e daria a impressão que um governo não democrático acabaria com a corrupção. Vai lá à China para ver. Ou na União Soviética. Não acaba. Não é? A corrupção não é uma coisa tão extinguível assim. De toda maneira, quando você tem um jogo democrático, você tem alguma possibilidade de falar, criticar e controlar a corrupção, diminuir. Né? Então, intrinsecamente, a meu ver, uma superioridade em haver liberdade e regras e democracia, mesmo para coibir a corrupção. Não é necessário que o acordo, a coalizão que se forme, que ela seja feita em termos de dar cá, toma lá. E dar cá, toma lá, digamos, de corrupção. Não é necessário. É partilha de poder. Ora, partilha de poder, sim. Não existe jogo político que você se alie sem que a pessoa aliada não queira uma parcela do poder. Agora, o uso dessa parcela não pode ser pela corrupção. Você tem que ser contra, tem que combater. Então, eu não tenho essa visão de que isso é inevitável e que é do jogo. Não. O que eu disse que é mentira, infelizmente, joga o papel. Mas ela não é a política, não é toda a política. Não é? Se fosse toda a política, estávamos perdidos. Nem eu estou dando endosso que deva haver a mentira. Eu fui vítima de mentiras. Né? Nunca propaguei mentiras sobre terceiros. Né? Fiz campanha eleitoral a vida inteira, nunca fiz isso. Né? Também nunca fui acusado de corrupção pessoal, para mim, nada. Né? Então não é preciso. Eu acho que você pode perfeitamente ter uma vida limpa e por isso sabendo que existem os infratores, como há na vida. Como há na vida. Agora, isso não diminui a importância de que você tenha. Eu respondi aqui a sua pergunta dizendo que para abraçar uma causa, hoje é mais fácil ir pelo caminho da sociedade civil. Por quê? Porque o sistema político brasileiro está estiolado. Nós estamos com um mau sistema partidário. Está errado. Né? É preciso que haja mudança nesse sistema. E essa mudança virá mais facilmente se houver pressão na sociedade. Diga-se de passagem que a sociedade pressiona pouco. Pressiona pouco. Não se esqueça que os que são acusados de corrupção são eleitos. Dos que são agora sendo julgados pelo mensalão, tem 2 prefeitos e 1 deputado, depois do mensalão. Então a sociedade também é um problema da cultura brasileira, que é uma cultura que aceita mais transgressão do que era necessário aceitar. Então há um lado também da sociedade, de cada um de nós, que tem que ser posto em causa. Não são os políticos, somos nós. É o conjunto não estou dizendo que seja cada um de nós, mas na sociedade existe também espaço para sobrevivência, apesar da transgressão. Então é mais complicado do que isso. Não existe um lado puro e um lado impuro. É mais complicado. Mas o que não quer dizer que você tenha que abrir a guarda e dizer, bom, já que é assim, vamos lá. Não. Se você faz isso, você está criando um mau precedente. E eu creio mesmo que aqui, no caso brasileiro, além da pressão que tem que ser maior da sociedade, você tem um dado que é importante, que a imprensa é livre e critica. Tem outro dado que é importante, que nós temos paulatinamente criando órgãos de Estado. Veja, o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão de Estado. Ele vai lá, ele critica, apesar de que ele sofre pressão, todo mundo sempre sofre pressão, mas ele tem condições institucionais para fazer as acusações com certa independência, que é uma coisa importante. Você tem um ministério que começou comigo e agora está mais consolidado, que é de controle do comportamento dos órgãos de Estado. Me esqueço o nome era uma ouvidoria, agora é um ministério. Né? Então você tem os dois lados. E, portanto, tem espaço para continuar lutando, para continuar tentando melhorar. E não aceitando, como se fosse inevitável que fosse assim. Eu queria saber o que você achou do governo Lula, que deu continuidade. Governo? Do governo Lula, que aspectos positivos e negativos, e depois do governo Dilma. Bom, vamos lá. Do governo Lula. Eu acho o seguinte, primeiro eu disse aqui já, eu acho que o Lula teve a habilidade de, ao criticar tudo, depois ele não quebrar o que tinha sido feito. Ele teve um certo sentido da importância histórica
não reconhecendo publicamente, mas na prática sim fazendo, né? Depois ele deu a eleição do Lula como tal, eu creio que foi simbolicamente importante, porque é uma pessoa que não vem dos grupos, não vinha dos grupos oligárquicos, né? e que ascende ao poder. Quer dizer, mostra que o Brasil é uma sociedade bastante aberta nesse sentido, e ninguém botou em causa a legitimidade dele ser presidente da República, né? Depois, eu acho que, pela própria origem do Lula e pelos compromissos dele, ele deu um impulso simbólico e efetivo na questão social, que também é importante. Então, tem várias coisas que eu acho que são positivas. O que eu acho negativo? Já que falamos de corrupção, o fato de que o Lula dá a impressão de que ele acha que é normal. Ele tenta diminuir a gravidade dos fatos, porque eu acho que fica mal, porque era melhor dizer, não, eu não estou de acordo, né? Bom, depois eu acho que houve uma regressão política. O que eu estou chamando de regressão política? Aquilo que eu mencionei aqui do esforço de você tirar as más influências partidárias das empresas e da administração pública, parece que deu para trás. De novo, houve a devolução do poder ao caciquismo partidário, inclusive de setores importantes da administração pública, o que atrapalha a modernização do Brasil. E, por fim, eu acho que o presidente Lula, como o vento era favorável na economia mundial, ele aproveitou esse vento favorável não para aumentar a taxa de investimento e para fazer mais reformas, mas simplesmente para aumentar, expandir o consumo, né? Então, agora estamos pagando o preço disso. Investimento baixo, o aeroporto não funciona, a estrada não anda, tem problema de energia, porque não se dedicou a mexer em coisas que são difíceis, porque geram oposição. É isso, mas todo governo é assim, tem um lado bom, um lado mau. Qual é o sumário, a síntese? É que, apesar de tudo, nós estamos avançando, então os governos estão indo razoavelmente bem. E se você comparar com os governos pré-estabilização da economia com os pós, a diferença é enorme quanto aos resultados. Então, acho que eu não tenho, digamos, eu não estou aqui falando como partidário, nunca falo aqui nesses termos, mas assim, se eu pudesse dar um balanço sociológico, ninguém é totalmente objetivo, mas sociológico que aconteceu, eu acho isso. Eu acho que o governo da Dilma. A Dilma está sob teste ainda. Não dá para dizer que ela vai ser. Ela pegou o abacaxi. O Lula pegou a bonança. A Dilma pegou o abacaxi. A economia hoje encolhida no mundo, né? O governo aqui expandindo o consumo, sem ter as bases de investimento, ela vai ter que ajeitar tudo isso. Como é que ela vai fazer? Espero que ela seja bem inspirada aí. A minha pergunta agora sai um pouco do âmbito da sua vida política e vai um pouco mais para a vida acadêmica. O que o senhor pensa da sociologia no Brasil agora e da sociologia no Brasil no começo? Em que pé a gente está em relação ao resto do mundo e em relação a nós mesmos? Houve um progresso grande, significativo ou não? Olha aqui, eu acho o seguinte, quer dizer, por causa das universidades que se multiplicaram, os pesquisas, recursos de pesquisa, você hoje tem muito mais capacidade analítica do que tinha no passado. Em tudo. As técnicas são mais aperfeiçoadas, tem mais recursos e tem mais debate possível nessas áreas. Problema é que houve uma perda de capacidade de colocar as grandes questões. Se você for ler uma revista especializada em sociologia ou em ciência política, é tudo sobre assuntos. Você sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Aprofunda, mas não liga uma coisa com a outra. Está faltando essa capacidade que nós tivemos no passado, com maior capacidade de produzir imagens. Isso quer dizer, melhorou do ponto de vista técnico, acadêmico, e provavelmente o resultado, como intelectual, quer dizer, como quem forma a imagem, não seja tão positivo quanto poderia ter sido. Por outro lado, isso não é só no Brasil. Essas ciências estão assim no mundo todo. E o Brasil se engajou muito mais no mundo. E não só no mundo, como era no meu tempo, europeu, mas sobretudo no mundo americano, né? Houve um entrosamento muito grande. E você hoje tem um fluxo de informações que é inconcebível no passado. Não tinha a menor condição. Você pega a internet e tem tudo, né? Então, não há dúvida que aumentou muito a sua capacidade analítica. Agora, você ter um grande, isso grande, depende às vezes a universidade não pode
produzir. Não tem milagre para isso. Você tinha alguém que tenha chispa e que seja capaz de dar um salto maior. Quem é? Oi, eu sou Pedro. Eu queria que você falasse um pouco da teoria da dependência. Se você acha que os países latino-americanos eles têm a possibilidade de se desenvolver e, ao mesmo tempo, ser autônomos com relação aos países de centro. Tá. Bom, o que você chamou de teoria da dependência são coisas que nós escrevemos nos anos 60, né, e que tem várias versões. A versão mais mecânica era de que você tinha um centro do mundo, que eram países industrializados, que tinham o domínio da tecnologia e dos capitais, e que exploravam a periferia, onde você tinha matéria-prima e não se industrializava. Obviamente, o mundo hoje não é assim. Tá aí o Brasil, BRIC, né? E nos anos 70, o Japão, a Coreia, eram NICs, New Industrialized Countries. Então, estava havendo um movimento, portanto, de transformação da periferia. Bom, nas versões menos mecânicas da dependência, em meu caso era das menos mecânicas, não, tem formas diferentes de dependência. Em alguns casos você pode avançar mais, em outros pode avançar menos, né? Bom, ninguém podia imaginar, há 50 anos, que foi quando nós mexemos nesse assunto, que a China fosse o que ela é hoje. A China era um país atrasado, rural, e impensável. Tudo isso. E o próprio Brasil, embora não fosse tão atrasado quanto é impensável que nós tivéssemos a posição que nós temos hoje. Ou seja, você teve uma modificação muito grande, porque houve também uma modificação no sistema produtivo no mundo. Modificação devido basicamente a dois fatores. Um, os meios de transporte que facilitaram muito tudo, e o outro, principalmente, que foi os meios eletrônicos, a internet, a robotização e todas essas questões das técnicas de produção e de informação, de controle e transmissão de informação, que permitiram que a produção se desse a nível global, embora o controle... E o controle mesmo pode estar em qualquer parte do mundo, dá no mesmo, você tem mecanismos de controle do processo produtivo, né? Então você tem uma integração muito maior do sistema produtivo global. É o que se chama de globalização. Quando isso alcançou o sistema financeiro, é a globalização contemporânea, né? Então aí você diminuiu muito a capacidade dos estados de controlarem os fluxos de capital, né? E mesmo os fluxos de mercadorias em geral, quer dizer, houve uma explosão enorme, o mercado passou a ter um peso muito maior do que tinha no passado sobre o Estado. Os Estados, normalmente, são os que levam a belicosidade. O mercado não tem exército, companhias não têm empresa, não tem militar, Estados têm. Então os Estados submetem mais facilmente o outro país do que as companhias. As companhias têm que negociar, não podem simplesmente impor. Elas podem se aliar aos Estados. Na medida em que elas passaram a ser mais fortes que muitos Estados, nem isso elas fazem mais. O que elas querem é que não haja Estado, né? Bom, então você tem um outro panorama no mundo completamente diferente daquele mundo de há 50 anos atrás. Isso quer dizer, e esse mundo é mais interdependente, é verdade. Mas quer dizer que não haja diferença, assimetria de poder? Não, tem assimetria de poder. O que acontece é que você tem mais chance para que países que antes não tinham poder venham a ter mais poder econômico, militar nem tanto, econômico, financeiro, produtivo, né? E até cultural. Isso existe. Mas existe ainda digamos, o controle da criatividade e dos comandos financeiros ainda é muito amarrado, né? Por que eu falei do controle da produtividade? Porque a economia moderna é uma economia que depende muito do conhecimento. E o conhecimento é alguma coisa que não se produz assim, tem que ter pré-condições. E até hoje, o país que tem maior capacidade de produzir conhecimento novo é os Estados Unidos. Continua sendo, nem a China. A China copia. No futuro, a China vai poder produzir. Ela está se preparando mas ela ainda não faz. A Rússia fazia, a União Soviética. Fazia, mas na competição perdeu. Então, hoje, quem cria coisa nova são os americanos. Um pouquinho os ingleses criaram no século XIX, na Revolução Industrial. Os alemães têm condições e mais ninguém, praticamente. Então, o mundo é muito assimétrico nesse sentido, porque esse mundo depende muito da condição de conhecimento. Além disso, depende de capital. E os capitais ainda são muito concentrados. Então, não é imaginar que porque tem ligação e tem interdependência que não existam assimetrias. A ordem global é assimétrica. Ela é assimétrica militarmente, aí só tem uma superpotência realmente,
É verdade que essa simetria militar não é mais suficiente para impor, porque você tem um terrorista que se mata, independentemente de tudo, então ele põe em xeque o poderio atômico, né? Mas, de qualquer maneira, há uma simetria militar, mas há uma simetria também financeira, e é uma simetria, sobretudo, nos meios culturais, no meio de produzir o que é novo, o que se vai transformar. O que não se pode imaginar é que isso seja dado para sempre. O que nós estamos assistindo é que alguns países, China, que não tinha nenhuma condição, hoje tem. Brasil, que não tem nenhuma, tem um pouquinho mais, pode avançar, mas o mundo continua tendo relações de assimetria. Não é aquela antiga forma de dependência, que havia uma divisão radical de trabalho, uns industrializados, outros matérias-primas. Agora é mais mesclado. E o mundo cresceu também em rede. Tem partes do Brasil que são do primeiro mundo, e partes que são do outro mundo, né? Mas também nos Estados Unidos, tem partes que estão no primeiro mundo, tem partes que não, né? E são redes muito mais do que era antes, que eram blocos de país, o país todo. Não, agora não é o país todo. Um pedaço do país se comunica por redes com outros e se vincula a cadeias que são de primeiro mundo. Então é mais complicado pensar o processo global do que foi no passado, onde bastava pensar Estado nacional, uns dominam os outros e acabou. Agora é mais complicado. E as sociedades civis, que nós mencionamos aqui, também se intercomunicam, independentemente dos Estados, pelas redes de internet e também pelos sistemas de interesse. Então, nós temos que ter um pensamento novo para poder entender esse mundo que é assimétrico, mas cuja simetria está baseada em elementos de outra natureza comparados com os do passado. Muita palavra para dizer pouca coisa. Meu nome é Letícia e o povo brasileiro, ele critica muito, mas ele não se manifesta, ele não faz nada contra as coisas que ele considera errado que acontecem na política, por exemplo, o mensalão. E ano passado teve muitas passeatas, mas qual seria um meio efetivo da gente mostrar essa insatisfação? Como a gente conseguiria causar algum impacto para mudar a situação? Ah, se eu soubesse, hein? Mas veja, como é que funcionam as sociedades contemporâneas, né? Primeiro, tem um fluxo de informação que é muito grande. Todo mundo sabe tudo, né? É inacreditável. Você vê nessa última pesquisa da Folha sobre o mensalão, 82% da população sabe, né? Sabe mais ou menos, mas sabe. Agora, o que faz as pessoas se moverem? Por que saem de casa? Não saem, em geral não saem de casa. Sabe ou um saber passivo? E, em certos momentos, você tem um curto-circuito. E aí pode provocar um incêndio, depende, né? Você viu o que aconteceu esse curto-circuito agora na Tunísia. Um cara foi lá, se queimou para protestar. E produziu um efeito em cadeia. Não estou aconselhando você se queimar, porque pode não acontecer nada aqui em seguida, porque é fortuito, né? Mas é curioso como as sociedades contemporâneas elas funcionam assim de repente por um fio desencapado, que pode dar uma sequência que leve à ação. Agora, na Espanha, tinha o movimento dos indignados. Nos Estados Unidos, Occupy, e o pessoal ocupar. Não deu em muita coisa nos Estados Unidos, né? Mas deu um certo protesto contra o Wall Street. Na Espanha, deu mais, um pouco, né? Bom, e no mundo árabe deu confusão grande, né? Bom, aqui no Brasil, por enquanto, nada está dando nada. Por que não está dando nada? Porque nós não estamos numa situação ruim. Quer dizer, o que deu na Tunísia aquela explosão? Você tinha ditadura, desemprego e falta de... Olha para em volta, não tem horizonte nenhum. Não é o nosso caso. Eu acabei de dizer aqui, nós estamos melhorando, né? É inegável isso. Você olhar o Brasil, da década de 90 até agora, não parou de melhorar. Está melhorando em todos os setores. Você reclama, porque a gente sempre reclama na vida. Mas quando você compara, melhorou. E a população sente isso no bolso, sente isso no seu dia a dia. Ela não tem algo que a empila a ação. No momento em que você tem, como na Europa agora, que tem crise, vai lá ver na Espanha o que está acontecendo, né? E cai governo. Vão para a rua, protestam, vai na Itália. Até o Berlusconi caiu, né? Eu não queria estar na Grécia hoje, que deve ser um inferno, porque, claro, porque a população está desesperada. Nós não estamos desesperados. Quer dizer, então, que quanto melhor, desse ponto de vista, é pior, porque você não tem reação? Depende. Às vezes você pode provocar reação. Quando essa reação é política, não existe reação se não há dramatização.
Já que está na moda, vamos falar do mensalão mais uma vez. Se não fosse o Roberto Jefferson, não teria mensalão. Ele fez um drama, acusou, foi capaz de chamar a atenção. O que está faltando desse aspecto é lideranças que dramatizem as questões. Digo, olha, o que está acontecendo, e que num momento em que aquilo você sinta que é verdade, que pode te afetar. Não é? Mas é assim que funcionam as sociedades complexas, como é a nossa, e que são cheias de corredores, de labirintos, você não sabe para onde é que vai, um vai para um lado, o outro vai para o outro, de repente pode acontecer alguma coisa. Né? Nós fomos, vocês não, mas a minha geração, da Daniele, nós fomos treinados com a ideia de que o que mudava eram as revoluções, por causa das classes. As classes tinham que brigar, então havia uma transformação. Hoje as classes estão muito fragmentadas, não tem unidade de classe. Né? E não tem choques visíveis de uma classe contra outra classe. Né? Não tem revolução, por consequência, à vista. Uma proposta vai mudar o mundo porque vem os bons. Ninguém acredita que os que vêm vão ser melhores. Ficam na dúvida. Então a sociedade passou a mudar mais por uma espécie de acumulação de disfunções. Insatisfação aqui, insatisfação ali, insatisfação acolá. E de repente, você dá um socorro. Um tsunami é muito, mas um terremoto pode acontecer. É assim. É o que eu gostaria? Não, mas é assim. Desde que eu mexo com sociologia, que fui criado da teoria da revolução, e o que eu vejo é uma não teoria, que você tem a possibilidade de momentos de irritação, de curto-circuito, que produzem uma reação mais forte. Fora disso, você tem o jogo eleitoral. E, em certos momentos, ele se adensa, quando você tem realmente alternativas, outras vezes não tem muito, tanto faz como tanto fez. Então, não mobiliza tanto assim também. Lamento, mas é isso. Eu não tenho, se você souber uma maneira de mudar mais depressa, você me conta que eu estou disposto a ajudar. Tá bom? Obrigado, então.